Gravar para não esquecer. Bom, acho que dá pra gente ir começando. E aí, na sequência, o pessoal vai entrando e tudo mais, né? Vamos começar com um momento de oração, então agradecendo ao Senhor, né, por mais uma oportunidade. E já damos sequência. Senhor Jesus, eu quero nesse momento, Pai, te agradecer pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez compartilharmos a tua palavra, Senhor. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa mais uma vez manifestar da realidade da sua presença sobre cada um de nós, que a bondade preciosa e santa do Senhor possa fluir, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. Espírito Santo, eu sei que é um dia ainda mais precioso, Senhor, do que qualquer outro, porque nós temos a oportunidade de falar exatamente do Senhor, do seu amor e das características do Senhor, Espírito Santo. Então nós cremos, Senhor, que a sua presença mais uma vez será real sobre nós, Pai, compartilhando a tua palavra, compartilhando da vontade, Pai, do teu ser sobre nós. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos leve, Pai, a conhecer as profundezas, Senhor, do teu coração e da tua palavra nessa noite. Que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, Senhor. Nos dê cognição para entender, Senhor, toda a profundeza da tua palavra. E que o Senhor possa trabalhar sobre cada um de nós, Pai, abrindo os nossos corações e a nossa mente e nos convencendo da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bruna, fique à vontade. Amém. Hoje a gente vai continuar falando então, da paracletologia, né? Que fala sobre o Espírito Santo. Na última aula a gente falou sobre quem era o Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, sobre os atributos dele, né? Que são os atributos de Deus, que ele fez. E hoje a gente vai falar um pouco da atuação do Espírito Santo no crente, como o Espírito Santo age em nós, né? Mas antes disso, eu conversei com o Matheus, antes de a gente entrar, eu queria dar oportunidade para alguém que se sente à vontade compartilhar com a gente, dentro daquilo que você tem aprendido, quer seja na classe de ensino, ou quer seja através da classe de ensino, que você começou a estudar um pouco mais da Bíblia, e sobre o que isso faz diferença no seu dia a dia, né? Se você tem algum momento específico que, né, os estudos que você faz aqui, ou os estudos que você faz no seu particular, fez diferença, você pode lembrar de falar, poxa, isso aqui fez diferença na minha vida, né, no seu cotidiano. Se tiver alguém que quiser compartilhar alguma coisa, em algum momento, alguma situação que você vê que isso fez diferença, aberta. Cada vez. Pessoal, só para vai que eles não conseguiram captar a mensagem também, né? Vocês conseguiram entender o que a Bruna falou ali? Só para confirmar? Se puderem dar um joinha, por favor. Só para fazer um resumo, né? O que isso tem feito diferença na sua vida na prática? Na prática, né? O que o estudo bíblico tem feito diferença? Se tem feito, e se você quiser pontuar alguma coisa, né, no seu dia a dia que você viu que fez diferença. No sentido prático, né? Porque aqui é a teoria, nós estamos estudando a teoria para ter uma boa prática. Eu posso falar um pouquinho, então? Assim, questão do estudo bíblico, desde antes, mas também depois que comecei a participar, né, aqui da classe de ensino, tem ajudado bastante. A questão, assim, de eu buscar mais clareza, muitas das vezes antes eu simplesmente lia, às vezes até mesmo não, eu tenho que ler uma passagem por dia, eu tenho que ler um capítulo por dia, e depois, né, da classe, ali, de ver, né, que como quando você faz a exegese ali do texto, né, você vai vendo partes por partes, entendendo realmente a raiz e o que o texto quer falar com você, né, isso ajuda bastante a gente, né, vai além do simplesmente você entender um contexto, mas você consegue entender uma forma de você aplicar realmente na sua vida, né, no seu dia a dia, né, e você entende realmente, no meu ponto de vista, o que Deus quer falar, né, com você, né, e como você deve se comportar, né. Até
uma frase do Mateus que me marcou muito, e sempre quando eu leio algo sobre, eu lembro, que é até mesmo quando a gente tem que olhar para o pessoal, para todo mundo, né, para os nossos irmãos, que é a gente olhar em uma forma horizontal. Foi uma frase que ele estava respondendo alguma pergunta, e ele falou sobre isso, e até atualmente, né, os estudos que eu tenho feito agora sobre, né, o amor ao próximo ali, que eu estou estudando algo nesse sentido, essa frase tem vindo constantemente, assim, e isso abriu meus olhos. Às vezes é algo tão simples, né, que parece, mas ajuda bastante a gente, né, e tá essa comunhão com os irmãos também, na questão ali do estudo, ajuda bastante, reforça, né, e ajuda a gente a sempre estar buscando, a sempre estar se colocando uma forma de, eu diria, de mais humilde, de buscar e entender que você sabe muito pouco, né, em vista, opa, Ai, em vista de tudo que você pode descobrir, né, e entender mais. Eu acho que é isso. amém. Pois é. Você sabe que essa parte que o Eduardo falou foi uma das partes que você falou, Matheus, que me marcou muito. Porque, assim, eu sempre tive esse entendimento, mas às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? Aquilo que a gente pensa, né? Então, assim, eu me lembro da primeira reunião que teve, né? Logo quando o pastor André, então, foi chamado para ser pastor. E eu me lembro, assim, que tinha uma pessoa na reunião que ele disse que a igreja era assim, né? E era o líder ali, no caso, o pastor. E uma coisa que você falou aquele dia, e eu me lembro exatamente do gesto do rapaz, do cara lá, do homem fazendo isso, e você fazendo isso. E isso, assim, trouxe uma clareza para minha mente, porque eu pensava dessa forma, mas eu não conseguia colocar em palavras o que eu pensava, né? E essa questão de todos somos iguais, com missões diferentes, né? Diferentes que eu digo no sentido de ministério, né? Que a missão é a mesma, é adorar a Deus, fazê-lo conhecido, pregar o evangelho. Mas no sentido de que todos somos iguais diante de Deus, todos, né? Independente do chamado, dependendo da parte que você é do corpo, se você é a mão, se você é o olho, se você é o pé, você é corpo, independente de qual parte você seja. Então, assim, isso trouxe uma confirmação no meu coração e, assim, é como se fosse um alívio, entendeu? E eu achei muito interessante, Eduardo, falar disso, porque isso tira um peso das nossas costas. E isso tira muitas superstições que a gente tem com relação a pessoas, né? Então, isso, de certa forma, é libertador. Por isso que a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é nesse sentido que eu fiz a pergunta, né? O que isso tem te ajudado nesse sentido? Às vezes, não necessariamente vai ajudar você a fazer algo, mas você a ser liberto de coisas e de pensamentos que você tinha, de coisas que foram ensinadas, de verdades que foram ensinadas, mas que não são a verdade do Senhor. Né? Eu acredito que é como se Deus estivesse tirando aquele alicerce que não é a palavra de Deus, o evangelho, e ele estivesse estabelecendo o verdadeiro alicerce, né? Que é o evangelho de Cristo. Então, é nesse sentido que eu falei, sabe? Porque eu vejo como é libertador você estudar a palavra. Libertador. Porque a palavra te mostra que tem coisas que você achava que era verdade e não é. E tem coisas que você não pensava que era verdade e é. Na verdade, ela te liberta, né? De enganos, de sofismas, de pensamentos. E a gente tem que continuar conhecendo, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Mas amém, glória a Deus. Mais alguém quer compartilhar? Se você não quiser compartilhar, beleza. A gente vai dar mais... Só para saber se você vai querer compartilhar ou não. Tem mais alguém? Entender como não. Então, tá bom. Então, a gente vai continuar falando, então, hoje do Espírito Santo. É até interessante, porque foi uma das coisas que a gente conversou na célula ontem, né, no GT, sobre a questão do Espírito Santo, né? Há tanta coisa, há tantos pensamentos, tanta coisa que ronda essa questão do Espírito Santo, né? Tantas superstições, né? Às vezes a gente, como crente, né? Como os protestantes, como protestantes, a gente acha que não é supersticioso, né? Mas a gente vai conhecendo a palavra e conforme a gente vai conhecendo, a gente vê que, no fim das contas, nós e quem vê os horóscopos tem muita semelhança ali, né? Com ali as preciosas promessas, às vezes a gente acaba acreditando em coisas que não são verdades, mas que a gente cria o hábito de acreditar. Então, o Espírito Santo, uma das, não primeiras, mas uma das, né? Eu acho que é uma das mais conhecidas, talvez, nossa, do papel dele, é do convencimento, né?
O João 16:8 vai dizer que o Espírito Santo, ele virá, ele nunca... O Espírito Santo... Deixa eu abrir lá, porque às vezes a gente fala com outras palavras e é confuso. João 16:8. 16:8 vai dizer assim: quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos convence, né? Uma coisa, eu estava escutando uma pregação do Augusto Nicodemos hoje e ele estava pregando sobre o Espírito Santo, né? Sempre quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu gosto de ouvir ele porque ele faz uma pregação bem expositiva, né? Então, não é nada tendenciosa, assim, é bem expositivo. Ele fala tudo que está realmente na palavra. E uma das coisas que eu entendi, que eu tirei, assim, do que ele falou, que foi o que eu postei depois no meu status, eu não coloquei Augusto Nicodemos lá, porque ele não falou necessariamente dessa forma, né? Mas é que nós podemos, e eu levei isso lá do filho, mas né, não é só filho, todas as pessoas. Nós temos, né, a oportunidade de chegar aos ouvidos das pessoas, poder conversar com as pessoas e falar da obra da cruz, da obra de salvação. Mas quem pode convencer, e só ele pode convencer, é o Espírito Santo. Então, o que eu entendi nesse sentido? Que muitas das vezes, na evangelização, a oração acaba sendo uma arma muito mais eficaz do que as palavras. Claro que uma coisa tem que andar junto com a outra. Eu não posso ficar só orando e não ter uma atitude. E daí cai naquilo que o Tiago falou, né? A fé sem obras é morta. Então, eu preciso orar pelas pessoas, mas diante das oportunidades que Deus me der para falar do amor dele, né, da palavra dele, quer seja uma palavra de conhecimento, quer seja uma palavra revelada, quer seja a palavra literal que a Bíblia tem, eu preciso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer na confiança que o Espírito Santo vai convencer. E ainda que, daí cai dentro daquilo que a gente falou na célula ontem, da questão de Paulo, né, lá em Atos, e Paulo tentou, né, de uma maneira apologética, né, tentando persuadir os judeus e, ao mesmo tempo, ali os coríntios. A Bíblia fala que ele, né, não usa bem essa palavra, mas ele deu uma desanimada, ele cansou. Por quê? Mesmo que ele tivesse o Espírito Santo, naquele momento, a impressão de que dá, que a palavra fala ali, é que ele estava tentando convencer. Né? E, na verdade, quem convence é o Espírito Santo. Claro que ele nos usa. Nós não podemos dizer, mas é o Espírito Santo que convence, então eu não vou fazer nada. Não, existe a nossa parte, que é proclamar, né? Que é como aquela parte da semente. Existe a minha parte de lançar a semente. Mas quando ela cai no solo, quem vai dar o crescimento, quem vai fazer tudo que precisa fazer, que não é visto, é o Espírito Santo. Né? É Deus. E a gente lança a semente, a gente rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu acredito que entra dentro disso, da questão do convencimento. A regeneração, né? Tito 3:5. Vocês não querem passar, eu vou abrir. Eu falo rápido, eu acho que eu tenho esse privilégio, né, Matheus? Tito 3:5 diz assim: não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Né? Ali eu acredito que está falando também sobre a lavagem, né? Jesus fala para eles lá, olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, uma das coisas, assim, o Espírito Santo, ele nos regenera. Eu sempre tive uma dificuldade de pensar na questão da fé, né? Eu vou falar isso, mas tem tudo a ver com isso aqui. A questão da fé. Porque a gente tem fé, a Bíblia diz que pela fé nós somos salvos. Né? É mediante a fé, não é por obras, não é pelo nosso corpo humano, é pela fé. Aí você pensa, eu fui salvo pela fé. Mas a regeneração, a transformação de caráter, o crescimento espiritual. Opa, peraí, a gente tem o hábito de pensar que pela fé nós somos salvos. Mas eu tenho que me esforçar. E eu vou abrir um parênteses aqui que eu vou explicar isso, me esforçar. Eu tenho que me esforçar para ser mudada. Eu tenho que fazer, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. E aí você pode dizer, Bruno, mas ele não tem que fazer isso? Tem. Mas a minha confiança não deve estar nos meus atos. Nos meus sacrifícios, nos meus jejuns, né, nas minhas orações. A mesma fé que me levou à salvação é a mesma fé que vai me regenerar. É a mesma fé que vai me transformar. Então, porque senão a gente sai de uma obra da fé, que foi a salvação, e continua essa mesma obra na carne. Então eu vou me transformar, eu vou me mudar. Mediante as minhas estratégias, mediante aquilo que eu penso que vai funcionar. Então a gente para de andar na fé e começa a andar na carne. E aí a gente, né, o que eu abri massa naquele momento? Nós devemos sim nos esforçar. Existe a nossa parte, que é buscar Deus, que é orar,
né, na medida do possível, tem que ser possível, jejuar, fazer essas práticas, né, essas práticas que a Bíblia fala que nós devemos fazer, meditar na palavra, né, buscar o Senhor em oração, mas, ao mesmo tempo, se eu coloco a minha fé nisso e não na obra do que Jesus fez, aí eu já estou andando, vamos dizer assim, não estou andando em fé, né? Porque vai chegar um momento que, como eu já vi várias pessoas falando, eu fui salva, minha casa, mas eu luto pela minha casa, eu sou coluna da minha casa, porque Deus fez isso e aquilo, mas com uma vanglória, sabe aquela coisa de que porque eu jejuei, porque eu orei, porque eu li a Bíblia, né? Então, assim, Deus fez por causa de mim, Deus fez pelo meu esforço. Eu acredito que foi uma das coisas que eu falei no GC ontem, que quando nós nos esforçamos para chegar a Deus, quando nós praticamos essas coisas, né, que a Bíblia fala que nós temos que fazer, que é buscar Deus, meditar na palavra, orar, a prática do jejum, é como se nós disséssemos para Deus, Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero desfrutar mais da tua presença. Mas aí, esse derramar dele, esse abrir do entendimento dele, esse derramar da presença dele, vem dele, e é graça dele. Não está necessariamente ligado aos meus esforços, né? Porque daí já não seria graça, já seria mérito, né? E daí vai contra o que a palavra diz. Então, é nesse sentido, né? A regeneração, da mesma forma que nós somos salvos pela fé, nós somos regenerados e transformados pela mesma fé. Amém? E esse Espírito que começa a habitar dentro de nós a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, é o mesmo Espírito que vai nos levar a caminhar em santidade. É ele que vai continuar nos convencendo do pecado, continuar nos convencendo da justiça e continuar nos convencendo do juízo. Né? Porque nós somos convencidos do pecado para a salvação, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos desse mesmo Espírito nos convencendo todos os dias do pecado, porque nós pecamos todos os dias. Então, nós precisamos, e na verdade a gente só consegue entender que peca porque nós temos o Espírito Santo. Porque, caso contrário, nós não íamos nem saber que estávamos pecando. Hein? Sobre esse ponto aqui só, Bruno, acrescentando uma coisa, né? Até aqui, né, a gente não colocou especificamente na ordem, vamos dizer assim, espiritual dos atos, né? Que não dá para estabelecer também direito essa ordem. Até é um tema de debate, né? Para quem quiser estudar mais, você pesquisar por o nome técnico é Ordo Salutis, né? Que é a ordem da salvação. E esse ponto aqui é importante pelo seguinte, né? Aqui é uma dúvida que as pessoas têm muito. As pessoas falam, eu me converti, mas a conversão vai acontecendo aos poucos. E essa expressão, ela vem da ideia de que a conversão, na verdade, é essa troca de fatores. Como se você colocar... A regeneração, a maior parte das pessoas não conhecem essa expressão, né? A maior parte das pessoas, se você falasse na igreja, aí você já foi regenerado, a pessoa não... Né? Talvez ela vai ter a noção de um filme que fala do que é regeneração, coisa assim. Mas ela não entende esse sentido bíblico, né, da regeneração. Então, quando nós falamos a lógica da salvação na Bíblia, a conversão ela é instantânea. A conversão ela não é uma coisa, vai acontecendo ao longo do tempo. A conversão, eu estava no mundo, a minha mente é alterada, né? Sou convencido pelo Espírito Santo, então eu saio daquele caminho e vou para o outro. Isso aqui é conversão. Isso quer dizer que a postura do crente foi alterada, né? A postura daquele ser humano foi alterada. Isso não quer dizer que ele mudou da água para o vinho do dia para a noite, porque essa mudança é a regeneração, né? Então é importante só destacar essa diferença de que a conversão, no nome técnico bíblico que a gente dá, de você se tornar, digamos, um salvo, assim, mediante a graça, ali, através da fé, é exatamente a conversão. Agora, esse processo, o lado processual disso, de que você é transformado daí nessa regeneração, que é o quê? É o Espírito Santo, na verdade, ele pegar aquele atributo seu que é uma obra da carne, ele tira aquilo ali, que está intrínseco em você, ele tira aquele pedaço de vidro pecaminoso e ele faz regenerar você, né? Ele vai regenerando a sua carne novamente à imagem de Deus, né? Então essa é a ideia. Quando a Bíblia fala também sobre nós sermos transformados de glória em glória, né? É o processo da regeneração que está acontecendo, até que nós possamos nos tornar a imagem perfeita do Filho de Deus, né? Então essa lógica aqui é importante só para a gente entender a separação dos pontos, né?
quando tá falando de regeneração, ali está falando também do novo nascimento, né? Necessariamente, praticamente a mesma coisa, né? Em João 3:5 vai falar do encontro de Jesus com Nicodemo. Mateus, agora eu vou fazer uma conexão aqui. Se eu estiver errada, você me fala, mas o que me veio agora? Essa questão, né? A conversão é algo instantâneo, como você falou. A regeneração é algo gradual, algo que vai acontecendo e vai. Aí, se você para pensar na analogia que Jesus fez, a questão do nascer de novo. Uma criança, quando nasce, ela não sabe de nada. Ela não sabe, ela precisa ser ensinada. Tá? Então, o que me veio, não sei se está certo, faz sentido, mas assim, o que me veio é que quando nós nascemos no reino de Deus, nós nascemos novamente, nós precisamos aprender a viver nesse reino. Nós precisamos aprender a conduta desse reino, os valores, os princípios desse reino. Né? Então, nós nascemos novamente. Mas daí entra dentro daquele outro versículo que fala, né? Fomos tirados do império das trevas e trazidos, né, para o reino do seu filho, Filho em reino, amor. filho em amor. O que acontece? Você é tirado de um contexto e você é trazido para outro contexto. Aí você não sabe como se comportar, você sabia como se comportar lá. Aí você está nascendo num novo lugar onde você não conhece direito os costumes, os valores, os princípios, né, o que rege aquele reino. Então, eu acredito que daí faz toda a diferença também, nós conhecemos a palavra, né, porque Jesus é a revelação, né, é a palavra. E me vem isso, não sei se faz sentido, mas depois você me fala se faz. Mas é que quando a gente nasce novamente, nós precisamos aprender. Né? É como se nós morrêssemos do mundo para tudo aquilo que a gente sabia, né? De uma forma figurativa, porque na verdade a gente tem muito do mundo ainda dentro da gente, né? Mas a gente nascesse novamente. E nesse nascer nós precisamos aprender as coisas. Faz sentido, né? Eu acredito que faz sim, e na verdade esse exemplo do novo nascimento que, aliás, é o próprio Cristo que propõe esse modelo, né? Ele junta a ideia da conversão e regeneração em um só, né? De certa forma, porque o morrer e o nascer, ali está acontecendo a conversão, né? Só que aí pega esse exemplo que você falou, funciona muito bem, porque é uma criança, essa criança agora nesse processo novo de troca desses ambientes, naturezas, né? Também que é a natureza carnal mudando para a natureza espiritual, vai ser a regeneração acontecendo, né? Que vai ser como se fosse o crescimento dessa criança, né? Se parar para pensar nesse ponto. Então é possível, né, pensar nesse como um ato simbólico assim. Mas eu acho que o principal ponto é a gente entender isso, né? Que a regeneração, sempre que a gente fala dela, aí é processual, né? Uma coisa gradual. E sempre que a gente fala não é o tema, né? Obviamente, especificamente a salvação aqui, mas é difícil falar do Espírito Santo sem falar de salvação, disso que é o ato missionário dele, né? A salvação mesmo. Então, tem muito disso. Mas eu acredito que funciona bem, sim, essa analogia, né? Depois, então, a gente falou da regeneração, né? Que é algo que o Espírito vai fazendo de dentro para fora. Né? A gente tem, muitas das vezes, a gente é ensinado, né? E eu não estou falando só no contexto de igreja, mas principalmente no contexto de igreja, eu não estou falando necessariamente da nossa igreja, mas contexto de igreja brasileira e mundial, na verdade, eu acho. Que a gente precisa ter atos de fé, né? Atos exteriores para mudar algumas coisas no interior. Mas a palavra vai dizer que é de dentro para fora, né? Que vai fluir de dentro de nós. É que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele vai nos constranger, ele vai mudar nosso interior para que essas ações, as nossas ações externas reflitam que realmente nós temos o fruto do Espírito, que nós somos transformados. Né? E isso é testemunho, né? Isso é testemunho. E então, é essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter com relação a essas coisas que nós acreditamos, né? Que são lá eu acredito que é possível, sim, mediante o Espírito Santo, ele te guiando, você ter atos de fé. Eu acredito nisso. Mas banalizar essa coisa de, faz tal coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma vez me deram uma garrafa de água e falaram bem assim, olha nessa garrafa, essa água vai ser como a água do Espírito fluindo de dentro dela. Gente, eu não consegui fazer aquilo. Eu deixei a garrafa sair, porque eu falei, não pode. Você não pode pegar o que você quer e usar um contexto bíblico e dizer que Deus vai fazer aquilo porque você quer que ele faça. Você quer que ele faça. Né? Então, assim, esses atos que a gente fala que são os atos
proféticos, que você faz algo exterior acreditando que algo interior vai mudar. Aí, o que acontece? A gente tem a falsa sensação que a gente está no controle. Eu faço isso, e isso que vai acontecer. Né? Até que chega um ponto que a gente vê que não é assim que funciona. Que é muito mais você se render ao Espírito Santo e dizer, ó Senhor, eu realmente estou com essa situação, Senhor, há isso dentro de mim há anos, eu estou convertido já, eu conheço o Senhor, eu tenho certeza da minha salvação, mas existem coisas dentro de mim que eu sei que são contra a tua natureza, contra a nova natureza que o Senhor me deu, e eu preciso da tua graça para vencer, eu preciso da tua graça para transformar. Eu acredito que esse é o melhor caminho. Dentro da palavra, não sei se é o único, mas eu acredito que é o melhor caminho, é reconhecer o dentro de Deus. E assim como eu não pude me salvar, eu não posso me mudar. Mas assim como tem um Deus que me salvou, tem um Deus que é poderoso para me transformar. Né? A Bíblia diz que aquele que começou em vós uma boa obra, ele é fiel para completar. Então, foi ele que começou. Ele não começa e deixa por fazer. Ele não começa e não termina. Né? Ele vai completar aquilo que ele começou. E o que acontece quando a gente olha para os judeus, ali, principalmente para aquela classe ali dos fariseus e dos mestres da lei? Por que eles tinham tanta dificuldade com essa questão do evangelho? Claro que não era a única dificuldade, mas eu enxergo. É que enquanto eles estavam fazendo coisas que a lei mandava, não de forma total, bem pelo contrário, né? Eles eram muito mais hipócritas do que cumpridores da lei. Mas, de certa forma, você cumpria um rito e aquilo gerava um mérito para você. Gerava um orgulho próprio, né? Porque a Bíblia fala que eles tinham aqueles lactérios, coisas, aquelas franjas e tal, e eles oravam na praça pública. Também fala que quando eles jejuavam, todo mundo sabia que eles jejuavam. Então, existia uma questão da glória humana que eles queriam. E quando Jesus vem, tudo que Jesus fez, de certa forma, tira todo o foco do homem. Tira todo o foco de qualquer possível glória humana que possa acontecer no plano da redenção. Na verdade, a glória é toda de Deus, a glória é toda de Jesus, a glória é toda do Espírito Santo. Então, isso, de certa forma, para alguém que é orgulhoso, não cai bem. Opa, peraí, eu vou ter que abrir mão de todo esse meu orgulho religioso que eu tenho. Até hoje eu andei na lei, eu cumpri a lei, e de repente vem alguém dizer para mim que isso não vale mais, que tudo que eu preciso é acreditar que alguém fez por mim e não ter mérito mais nisso. Então, eu acredito que essa foi uma dificuldade dos fariseus, né? Eu acredito que essa foi uma das dificuldades dos fariseus, porque, na verdade, na obra de Cristo não há um mérito humano. Né? Esse ponto, eu acho que dos atos proféticos é uma das coisas mais complicadas da nossa geração, né? Porque é que assim, é bem complicado explicar isso, porque na verdade, assim, uma coisa que acontece muito é que para você não fazer um ato e parecer carnal, você vai lá e faz ele e chama de ato profético, né? Então, por um exemplo, se só tocar um louvor normal, não parece ser o auge da espiritualidade. Então, você falar que tem um louvor profético, algo assim, que fala determinada coisa, passa uma outra áurea, né, para aquilo ali. Ou tocar o sofá no meio do louvor. É por aí, né? Então, essas coisas, eu acho que o detalhe, né, o que pode mudar realmente a nossa fé e a nossa espiritualidade, não é nada mais, nada menos do que a obediência, né? E a obediência não é exatamente a obediência à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Então, a menos que de forma muito clara o Espírito Santo falou uma coisa dessa para você, eu acho que são atitudes de uma falsa espiritualidade nossa, de coisas que nós somos ensinados. E aí você vai só replicando isso, né? Então, existe sempre esse pensamento. E isso aqui é um ponto complicado. Eu acho que isso aqui está até relacionado com o que o Edu falou ali, que vocês falaram da questão do reino ser horizontal ali e tudo mais. Porque esse é um exemplo de uma coisa que você é ensinado, e se você não olhar para a Bíblia, você segue naquele padrão ali, né? Então, e qualquer sentido de outros ensinamentos segue na mesma coisa. Então, se uma pessoa chega hoje lá, aparece um profeta, missionário, não sei do que, chega ali na Shalom e fala que o Espírito Santo me falou que é XYZ, funciona assim tal. Você tem que olhar para ele com a maior clareza e dizer: deixa eu conferir isso aqui na Escritura para eu entender se isso aqui produz essa edificação que você está falando.
Ah, o profeta foi lá e caiu uma multidão. Ok, e você vai conferir na escritura para entender se aquilo tem base o que ele está falando. Mas ele chegou e colocou a mão sobre o Odilon e liberou palavras. Aí você vai olhar e conferir se tem base na escritura que ele está falando. Porque indiferente do que ele fizer, o que vai dizer se é verdadeiro ou não aquilo ali é o que o Espírito Santo já deixou claro na escritura. Né? Isso quer dizer que a escritura fala exatamente tudo? Tudo? Não. Tem coisas que não está na escritura, mas você tem o parâmetro, mais ou menos, para entender se vai fazer sentido ou não. Né? Então, esse ponto dos atos proféticos, coisa assim, eu acho que a gente precisa olhar e dizer assim, isso aqui realmente é o Espírito Santo, né, dando clareza para nós sobre isso, ou não, né? Ou é uma coisa que eu quero fazer e aí eu busco um tipo de motivo, né? Então, nada melhor, nada menos do que a gente deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso interior e realmente nós sujeitarmos nosso coração a Ele, né? Entendemos que ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele faz o que Ele quer sim, mas a gente tem que sujeitar o nosso coração à vontade dEle nesse ponto, né? Sim, mas eu acho que, né, entrando dentro dessa questão não é o foco, mas só outro dia a gente fala sobre isso. Essa questão dos atos proféticos, Mateus, ele complica um pouco quando eles são pegos exemplos da Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá que Eliseu deitou sobre o morto e soprou sobre ele, ele ressuscitou. Eu já vi isso acontecer, né? Não ressuscitar, quando a pessoa deitou. E nem era sobre o morto, era sobre uma pessoa que estava representando o morto, entendeu? Então, assim, daí fica mais difícil de refutar, vamos dizer assim. Por quê? Porque, queira ou não, se você for, vamos dizer, confrontar com amor a pessoa, mas isso está na Bíblia. Só que é uma questão, um contexto para aquele momento. Não é um princípio, né? Não é um princípio a ser aplicado. É um contexto para aquele momento. Então, mas enfim, né? É complicado, porque a gente acha respaldo na Bíblia para aquilo que a gente quiser, né? Para fazer o que a gente quer e para deixar de fazer também. Exatamente. Então, eu acredito que aí entra a junção de você conhecer a palavra de Deus, mas mediante o Espírito Santo, a Ele nos ensinar, né? Que é o que Jesus falou, né? Que Ele vos ensinará e vos lembrará de tudo que eu tenho dito. Então, estar conectado com o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que a palavra em si é morta, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu acredito que é o Espírito que vai nos dar o discernimento e o entendimento da palavra. Porque quantas pessoas pregando a palavra pregam engano, pregam mentira, não deixa de ser a palavra. Se a gente parar para pensar na palavra, o próprio Satanás usou a palavra para querer confundir Jesus. Ele não usou outra coisa, ele usou a palavra. Então, o que isso nos ensina? Que a palavra ela vai ser pregada de uma forma enganosa e que vai alcançar várias pessoas dessa forma enganosa, mas o que vai fazer diferença é o discernimento do Espírito, é o discernimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nós e nos livrando desses enganos. Né? Da habitação ali, Mateus, se você quiser falar essa parte da habitação. O outro ponto que é uma ação, né, do Espírito Santo, e esse ponto aqui eu comentei mas vou reforçar para quem, eu acho que boa parte do pessoal não estava na última ali. Eu falei que mas como eu falei da outra vez, eu vou reforçar aqui que é uma percepção minha, não é algo, não está escrito isso, né? Mas eu acredito que vocês lembram que ali em Gênesis a Bíblia fala sobre que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, né? E tudo mais. E a percepção que dá no texto, pelo menos leva a pensar sobre isso, é de que ele fica procurando um lugar para repousar, né? E por que isso? Porque não, só porque está escrito isso, não necessariamente por isso, mas porque na escritura ele sempre vinha sobre os profetas, vinha sobre os juízes, né? Vinha sobre os reis, só que ele vinha em momentos esporádicos, específicos, depois ele saía, porque eles não podiam ser uma habitação no sentido permanente, né? Ali para o Espírito Santo. Então, me parece que há uma intenção na escritura do Espírito Santo em habitar realmente sobre o homem. E quando nós olhamos aí para o Novo Testamento, né, tem dois pontos aqui que são importantes. O primeiro texto, né, ali de João, o primeiro capítulo do Evangelho de João, não fala sobre o Espírito Santo, mas está vinculado naturalmente por conta da Trindade, quando fala de Jesus que ele tabernaculou, né? A ideia do habitou ali é a expressão do tabernaculou. Então ele fez seu tabernáculo entre os homens, no sentido de que ele está agora com os homens.
E aqui em 1 Coríntios 6,19, né, diz que, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a lógica que Paulo queria aplicar aqui, claro que tinha um determinado contexto relevante ali para a igreja de Corinto, mas a verdade absoluta que ele quer passar, principalmente, e que isso não ficou reservado para Corinto, né? Mas é uma verdade para nós, é que nós somos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E claro que ali quando ele usa a expressão corpo, naturalmente, isso acontece várias vezes na Bíblia, ele não está querendo agora se referir no corpo no sentido físico da palavra, mas no sentido conjuntural, ou seja, toda a nossa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, servindo como uma habitação para o Espírito Santo. Então, é uma representação importante que nós temos de que o Espírito Santo ele habita sobre nós, né? E diferente, isso aqui é uma coisa que precisa mudar o nosso pensamento, né? Porque diferente do que foi, por exemplo, sobre Sansão, o Espírito Santo descia sobre ele, depois o Espírito Santo saía, né? Você olha os profetas que a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor desceu sobre Jaziel, e esse profetizou, depois o Espírito sai, né? É diferente disso, o Espírito Santo ele faz de nós a casa dele, né? A habitação dele. Então, para nós que somos tamanho pecadores assim e necessitados da graça de Deus, pensar que o Espírito Santo nos dá a honra de nós sermos a habitação para a gloriosa presença dele é uma honra tamanha que nós temos que levar em consideração, né? O que a Escritura coloca. Então, é muito importante se entender que cada um de nós somos habitação do Espírito Santo e, por consequência, né, isso leva a pensar em como nós precisamos andar também sendo casas e habitação do Espírito Santo, né? Vai falar ali também do testemunho interior, né? Romanos 8, 16, vai falar assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quem testifica dentro de nós que nós somos filhos, de certa forma entra na questão do convencimento também, né? É o próprio Espírito Santo. É ele que nos convence que nós somos filhos de Deus, né? Até uma certa forma, na nossa natureza, é uma resistência da gente pensar né, na questão de ser habitação do Espírito Santo, de ser filho de Deus, né? Porque nós conhecemos as nossas fraquezas, conhecemos os nossos pecados, né? Mas ali não está condicionado. Claro que a palavra também vai falar, né, Mateus, que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Mas o fato é porque a gente é movido por emoção, né? Muitos de nós somos movidos por emoção, como a gente já conversou uma vez em GC, tem dias que a gente sente salvo, mais salvo, tem dias que a gente sente menos salvo, tem dia que a gente sente mais separado, né, para Deus, tem dia que a gente sente mais pecador, mas tem coisas que são fatos, né? A Bíblia vai falar lá em João, acho que em 12, que fala de todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, está falando sobre crer, está falando sobre salvação. Para quem não é salvo, é filho de Deus. Então, o que a gente precisa entender? Que, independente das nossas emoções, isso é um fato. A Bíblia fala que isso é um fato. Né? Então, o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nem sempre você vai sentir que é filho de Deus, você vai, né, tá assim, sentindo filho de Deus. Mas quando a Bíblia fala que você crê, quando você crê, você se torna filho, e o próprio Espírito testifica dentro de você que você é filho de Deus, isso é um fato. E isso precisa estar muito claro dentro da nossa mente. Né? Porque, na verdade, a nossa mente, ela manda nas emoções. Então, quando há uma dúvida na mente, as emoções vão acompanhar essa dúvida. Mas quando isso está estabelecido de maneira clara dentro de nós, olha, eu sou filho de Deus. Ah, mas eu faço isso, eu sou filho de Deus. Eu posso estar andando errado, posso não estar andando como filho, mas eu sou filho e eu preciso consertar, eu preciso me arrepender, eu preciso do Espírito Santo que habita dentro de mim, que ele se manifeste, que ele me constranja em amor, para que eu venha me arrepender. Mas isso não anula o fato de ser filho. Por exemplo, vou usar uma analogia natural, né, que ela não pode ser usada de forma literal 100%, mas filho, né? Filhos, você tem um filho, seu filho caminha do jeito que você ensina, nem sempre, mas ele não deixa de ser seu filho. Ele não deixa. Qual que seria o que seria ideal? Tem que honrar, escutar os seus conselhos, se obedecer para ter uma vida longa. E assim nós com Jesus, com certeza nossa vida seria muito mais frutífera e próspera em todos os sentidos se nós sempre obedecêssemos a voz do Espírito Santo.
né? E isso não acontece, porque a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Então, a gente vai, de certa forma, resistindo ao Espírito Santo em alguns momentos. Mas o fato de eu, muitas das vezes, dizer não, ou, né, não andar conforme aquilo que o Espírito quer, eu não deixo de ser filho de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender, que é o Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E isso é um fato, eu preciso colocar esse fato e pensar assim, ó, tudo isso que acontece não anula esse fato. Né? E isso é fé, isso é fé. Fé é quando você está desanimado, é quando você não está sentindo e você diz, opa, peraí. Por exemplo, eu posso estar confusa com relação ao meu relacionamento com meu filho, mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele é meu filho. Né? Eu não tenho dúvida. E o meu filho pode estar chateado comigo, pode não concordar com as minhas atitudes, mas em momento nenhum ele vai ter dúvida que eu sou filho dele. Então é uma coisa que precisa estar estabelecida. É mais difícil, porque é uma questão espiritual e que a gente muitas das vezes não consegue ver e enxergar com os nossos olhos, mas aí entra a ação do Espírito Santo, porque ele nos convence. É ele que testifica dentro de nós. Né? E essa é importante a gente saber dos atributos, daquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós. Porque às vezes a gente sente algumas coisas, mas a gente não sabe nem o que é. Agora, de repente, a gente está falando de coisas aqui que você vai falar, opa, peraí, eu já senti isso uma vez, eu já tive esse pensamento, e talvez se identifique hoje como, opa, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Eu não sabia que essa era uma ação do Espírito Santo. Quando você se encontra no momento de arrependimento, de quebrantamento, você precisa entender que, eu preciso entender, você precisa entender que, naturalmente, a gente não conseguiria fazer isso. Mas o Espírito Santo, ele vai nos constranger, a nos mostrar, dizer, olha, né? Por exemplo, agora há pouco eu estava orando, né, e falando com Deus de uma situação, de uma pessoa, e falando, Deus, né, alcança essa pessoa e tal, e faz com que essa pessoa faça tal coisa. Né? Eu falei, ela precisa fazer tal coisa, ela precisa. E eu entendi o Espírito Santo falando assim, ajude ela a fazer. E eu falei, Deus, eu não quero, não é responsabilidade minha. O Espírito Santo falou, ajude ela a fazer. E eu falei, Espírito Santo, eu falei, né, teimosa, eu falei, Deus, me dá uma palavra, então. E para quê? Pra quê? Você sabe que o Espírito Santo você quer fugir. E, na verdade, você sabe quando é o Espírito Santo testificando dentro de você. Você sabe, porque ao mesmo tempo que muitas das coisas que ele te pede é difícil, ele vem com uma graça sobre. Ele vem com uma graça. Ele não joga uma bomba na tua mão e diz assim, ó, se vira. Você tem que só obedecer e te vira. Não. Ele vem, ele te pede aquilo que ele sabe que vai tratar a tua vida, mas ao mesmo tempo ele te dá todo o suporte. Ele te dá todo o suporte. Ele não te deixa sozinho, ele te joga na fogueira e deixa lá. Entendeu? Então, você sabe quando é o Espírito Santo, quando ele te constrange. Né? É diferente da acusação. Muitas vezes você é acusado por algumas coisas. Quando a gente é acusado, a gente sabe que é a nossa própria carne, porque nós temos também consciência de que é errado, e também é o inimigo, querendo nos derrubar, querendo, né, não deixar que a gente olhe para a obra da cruz e crê naquilo que Jesus fez. Né? Nos chamamos de hipócrita, de novo e tal. Então, mas o Espírito Santo não, ele é como se ele dissesse assim, olha quem você é, olha quem você foi feito para ser, mediante a Cristo, é claro. E olha o que está acontecendo, né? Olha a situação que você se encontra, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu morri na cruz por você. Então, há um constrangimento. Agora, quando é o inimigo, há uma acusação. Né? Então, ele vai testificar dentro de nós, ele não nos vai deixar enganados. A palavra de Deus diz que quando nós olhamos para ele, nós não somos confusos. Deus não é um Deus de confusão, o Espírito Santo ele traz clareza. É ele que abre o nosso entendimento. Então, ele vai nos trazer clareza sobre toda a palavra de Deus, sobre todas as coisas. E o importante da gente conhecer a palavra é isso. Né? Paulo vai dizer lá, né? Tende a palavra de Deus abundante na vossa mente. Por quê? Porque nas horas de luta, a única arma de ataque que nós temos é a palavra de Deus. O resto é de defesa. Se você for lá para a armadura, a única arma de ataque é a palavra de Deus, que foi a qual Jesus usou no deserto para vencer o inimigo. Então, nós precisamos ter a palavra de maneira abundante dentro de nós, para que ele não venha cair nesses enganos, né? Testemunho interior, filho de Deus, né? Não sei. Esse ponto, né, é importante, já fica vinculado com o próximo ali do Guia em Toda a Verdade, né? Que é a junção desse ponto, né, que a Bruna falou. Da ação do Espírito Santo, testemunho interior, eu penso muito que isso está relacionado, claro, a todos os momentos, né, que o Espírito Santo nos pede alguma coisa, mas principalmente também nessa relação da salvação. E esse é um ponto que a Bruna falou que eu acho que é importante a gente destacar. Se você olha
para você e dizer assim, eu não tenho certeza da minha salvação, geralmente isso acontece por alguns motivos, né? Ou pode ser em algum grau uma falta de fé, né? Mas pode ser, geralmente distorção bíblica, geralmente é falta de ensino bíblico mesmo, que é porque você continua olhando ainda com a sua mente de mérito, né? Então você naturalmente olha e fala, bom, as minhas obras são X, então eu não tenho como ser salvo mediante as obras, então você sempre cai nisso, né? Então, e essa não é uma dificuldade isolada, né? Muitas pessoas têm isso. E obviamente que o melhor dos mundos é que a gente leve a nossa vida a uma forma em que as obras testemunhem dessa graça, né? Então, essas obras testemunham para a gente não olhar nesse formato. Mas eu acho que esse ponto precisa ser esclarecido que quando você olhar e falar, eu não tenho certeza da minha salvação, eu não me sinto assim, o que você precisa fazer é pedir que o Espírito Santo continue a testificar, né? Busca testificar ainda mais no seu coração, na sua mente isso, com esse testemunho interior, mostrando exatamente os pontos que você precisa melhorar e ajude você a resolver tudo isso, né? Então há uma junção disso. E isso está vinculado com o outro ponto ali, que é de João 16,13, que Jesus diz, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o único que pode nos guiar em toda essa verdade e mostrar, né, os locais mais escuros do nosso coração é o Espírito Santo, né? É ele quem pode iluminar todas as coisas, né? Eu gosto muito de pensar como salmista, eu não lembro agora qual que é o salmo, mas o salmista, quando ele fala, perdoa-me até dos pecados que me são encobertos, né? Acho que é o 19 ou 119. Eu acho que é o 119, eu acho que é. E ele fala exatamente sobre isso, né? Quer dizer, ele está pedindo perdão por uma coisa que ele ainda ele nem tem consciência que ele fez. Mas eu gosto de pensar nisso, só que daí eu me acostumei a orar isso, e só que adicionar esse ponto do João 16, dizendo que o Espírito Santo ilumine aquilo que me é encoberto. Porque, embora eu quero sim ser perdoado mesmo por aquilo que eu não sei que eu fiz, mas a minha intenção é de saber que eu fiz, pegando a lógica de Paulo, né, sobre a lei, por exemplo, porque uma vez que eu saiba, eu vou buscar melhorar naquilo para não fazer mais, né? Vou me esforçar e pedir que a graça do Senhor atue sobre mim para eu poder vencer isso. Então, é prático para nós, né, a gente pedir que o Espírito Santo nos ilumine a ponto de que não haja mais essa escuridão da gente não saber esses pontos, mas a gente tenha clareza, intimidade com ele, sempre entendendo da forma mais clara, né, como nós podemos nos tornar crentes melhores, né, nos atos diários mesmo. Pode continuar, Matheus. Já falei bastante. Bom, outro ponto, né, é a santificação. E esse aqui é um ato extraordinário, né? A Bíblia fala em Hebreus 12,14 que... esse é um ponto importante, né? O texto diz sem santificação ninguém verá a Deus, né? E muitos traduzem, né, com a sua autoversão, sem santidade ninguém verá a Deus. É uma palavra só, mas a diferença basicamente está no próprio português, né? A ideia de que santidade é um fato concreto. Santificação é um processo de se santificar, né? Então, é importante destacar essa diferença, porque se tivesse escrito lá santidade no texto, seria um problema, né? Seria um problema significativo para as nossas vidas. Mas graças a Deus que está escrito santificação, e é a lógica mesmo do imperativo, né, do texto, da ordenança de nos santificarmos. Mas, 2 Tessalonicenses 2,13, né, Paulo também fala, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus escolhido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, aqui é mais uma ação, né, que o Espírito Santo é quem executa, tanto que ele fala em santificação do Espírito, e ali, esse é o ponto, né? É um convite sempre que você vai examinar um texto, a diferença vai estar no entender principalmente quando aparece a palavra Espírito, né? Você entender se está falando do Espírito do homem em um contexto, ou do Espírito do Senhor. Aqui a ideia não é que o Espírito seja santificado, mas é que você viva a santificação que provém do Espírito. Então, é importante destacar esse ponto da interpretação,
porque é uma santificação que só o Espírito pode produzir em nós. Isso aqui está totalmente ligado, né, à regeneração, de uma maneira direta, mas biblicamente são atos levemente separados, porque a regeneração, enquanto ele está trabalhando em nós, também no interior, reformando e tudo mais, a santificação tem um lado posicional dela, né? O lado de você se separar. A ideia da santificação é que você está sendo separado. Então, para exemplificar, é como se a regeneração fosse um ato interior, onde a sua carne está sendo moldada e tudo mais, para ser transformado à imagem do Filho. E a santificação já é um lado mais exterior, para você não ser contaminado com as coisas de fora, né? Você está sendo separado, consagrado de uma forma exclusiva ali para Deus. E lembrando, né, que a palavra santo significa separado, então eu já quando a gente fala às vezes no meio do pessoal de chamar eles de santos ou coisa assim, as pessoas já falam, nossa, lá tá falando que todo mundo é um santo ou algo assim, porque as pessoas já estão considerando a expressão santo católica, né, no caso ali. Mas a expressão santo está na Bíblia, né? Paulo, para nós termos noção, né, Paulo chamou os coríntios de santos. Então, se os coríntios forem chamados de santos, pra gente tá fácil. Então, a lógica é essa, né? De que santos é aqueles que são separados e para vivenciar essa experiência da graça de Deus e através do Espírito Santo ali, né? Mateus, lá em João 17 vai falar, Jesus falou, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que entra a questão de que uma das formas de a gente ser santificado, né? Através da verdade, né? Que vai nos libertar e que também vai nos santificar, né? Porque é através dela que a gente vai conhecer a verdade e viver nessa verdade. E essa verdade vai trazer uma santificação. Amém. O próximo ponto, ajuda na oração. Esse aqui eu acho que é mais conhecido, né? Mas talvez pouco utilizado, né? Romanos 8:26, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante, né, pensar que o Espírito Santo tem esse ato, isso eu falo várias vezes porque é muito perceptível, né? Por isso que eu acho que das classes, essa aqui é a mais integrativa, no sentido até prático da coisa, porque o Espírito Santo está presente na igreja, né? Ele está presente diariamente, não obviamente que o Pai não esteja, o Filho não esteja, mas no sentido missiológico, de novo, de missão e evangelismo sobre nós mesmo, o Espírito Santo sempre está junto, né? Eu acho isso incrível. E o Espírito Santo é exatamente quem nos ajuda, né, na oração, ou seja, ele torna claro aquelas palavras que não são claras, né? Eu penso muito nisso, né? Eu já dei esse exemplo outras vezes, mas naqueles dias que a gente vai lá e fala várias outras besteiras aleatórias, né? Que por vezes a gente chega na oração com tanta certeza ou com tanta arrogância, considerando que a gente está sempre certo, e a gente chega na oração e fala, não, Senhor, porque tem que fazer isso aqui, tem que ser assim, assado e tal. Ou um outro dia extremamente desanimado, você chega e diz, não, Senhor, eu não quero mais, já me puxa logo para o céu, algo assim, que eu não quero e tudo mais. E eu acredito que o Espírito Santo, ele olha para aquilo lá e ele fala, não, Pai, isso não leva a sério isso aqui só o dia foi complicado para ele, mas na verdade o que ele quer dizer é isso aqui. Ele torna claro aquilo que a gente não sabe falar, né? A Bíblia deixa claro, né, que nós realmente não sabemos pedir como convém, né? Essa expressão convém é importante para o texto, porque o oposto disso, de ser conveniente, é exatamente a inconveniência, ou seja, nós pedimos coisas que na nossa mente são muito convenientes para a nossa realidade diária, mas por vezes isso não está vinculado com a realidade que vai produzir um fruto verdadeiro para a salvação. Eu digo isso porque a continuidade do texto depois vai chegar naquele conhecido, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito ali. Mas esse ponto, né, até essa oração, esse auxílio do Espírito Santo está vinculado com a ajuda que ele produz exatamente para que a gente tenha uma oração bíblica eficaz, verdadeira, e que nos leva, né, para o caminho da salvação sempre.
distribuição dos dons espirituais, né? Ali em 1 Coríntios 12, 11, vai falar, mas um só o mesmo Espírito, agora, que opera em todas as coisas, distribuindo particularmente cada um como quer. Está falando ali dos dons. Uma coisa que eu até não entendo muito depois, o Paulo, não sei se é nesse mesmo contexto, o Paulo vai dizer que a gente deve procurar os melhores dons, mas no fim das contas, eu posso querer um dom e posso pensar em um dom e tal, mas quem dá é o Espírito Santo. Aí não faz diferença se eu oro para ter um dom ou não. Então, a lógica, pelo menos a lógica que Paulo apresenta ali para nós em Coríntios é exatamente essa, né? Você pode até desejar um específico, mas ele vai distribuir como convém mesmo, né? Porque por vezes a gente consegue, a nossa capacidade, né, em relação ao pecado é tão grande que a gente consegue pensar até no dom, pensando no intuito às vezes de aparecer mais que outros, né? Que você olha, por um exemplo, o dom. Vamos pensar num dom simples, né? Que, aliás, não é só em Coríntios ele que é demonstrado, mas você tem o dom, por exemplo, de servir, né? Dedicado em Romanos. Você olha e fala, ok, o dom de servir não é aparentemente extraordinário no sentido de ser visual, né? Agora, o dom de maravilhas. Poxa vida, quem que não quer ser quase um Moisés na geração? Então, o Espírito Santo distribui exatamente como convém, né? Como convém a ele, né, no caso. Então, é importante ter essa noção, né? Então, de uma maneira simples, a gente pode até desejar, né? E há essa intenção. Mas, e ali eu entendo que Paulo também quer trabalhar uma correção, né, com os coríntios, no contexto, porque eles não estavam desejando os melhores dons. Né? Na verdade, eles estavam desejando os dons que eram úteis para cada um deles, né? Conforme eles poderiam usar e fazer tudo meio bagunçado. Então, toda essa lógica ali bíblica que Paulo apresenta é ainda mais específica para a igreja de Corinto também, né? Revestimento de poder. Esse aqui dá pano tomando. O que Tem, seria esse revestimento de poder, né? tem só mais um ali, Bruna, antes, que é a produção dos Ah, frutos tá. espirituais. Né? Já foi direto para o mais polêmico. A produção dos frutos espirituais. Aliás, se eu só fazer um adendo nessa parte dos dons ali, que aqui a ideia não é, né, e seria muito demorado se a gente fosse discorrer de cada um dos dons, e talvez a gente até pode fazer uma classe especificamente sobre isso, mas o que a gente precisa ter noção é que nenhum crente tem todos os dons, né? Mas que todo crente tem pelo menos um dom. Então, isso precisa ser claro para nós que às vezes a gente olha e fala, eu não sei o que eu faço. Por vezes a gente ou tem noção, eu entendo dois caminhos que é uma coisa da minha cabeça, não estou falando que é uma verdade bíblica, mas eu penso que você pode ou perceber, né, pedir que o Espírito declare para você do dom que você tem, e sabendo do dom que você tem, vai desembocar em algum chamado específico, porque daí você sabe como aquele dom vai ser utilizado. Ou se você tem clareza do seu chamado, então você sabe qual dom você precisa, né? Por consequência. Então, um dos dois caminhos você tem que ter. Ou você vai ter que descobrir o chamado ou o dom. Mas um dos dois você precisa descobrir, né? Então, para isso, o descobrir vai ser através de clareza bíblica, oração e tudo mais, né? Mas isso aqui é um ponto importante, que todo crente tem o dom para ser utilizado no reino, né? Então, a gente precisa entender isso e colocar em prática realmente o uso dos dons, né? E é importante, quando a gente estava falando do Espírito Santo lá do batismo e tudo mais, depois a gente vai explicar um pouco sobre isso, que vai ser um ponto legal, né? E dos frutos espirituais ali, eu acredito que isso aqui é um ponto mais claro da Escritura. Isso aqui é para todo crente, né? E é para todo crente todo o escopo do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22 fala sobre os frutos, aliás, o fruto do Espírito, e eu sempre destaco isso porque a gente até acaba colocando frutos ali, mas é sempre o fruto, né? É sempre porque é produzido de forma integral. Eu penso nisso como uma pocã mesmo, né? Eu penso que são os gominhos ali de uma pocã que você vai tendo, né? E geralmente você tem que olhar para aquele que você ainda não tem e pedindo ajuda ao Senhor para ir trabalhando cada um deles, né? Mateus,
essa questão dos dons, eu já ouvi falar, não sei se, né, se faz algum sentido ou se não faz. Por exemplo, como que eu posso dizer? Não que esteja ligado, a Bíblia não fala sobre isso, mas há uma possibilidade de, às vezes, o dom da pessoa ter alguma coisa a ver com a personalidade dela ou não. Então, o que acontece? Eu não tenho nenhum registro bíblico, né? Assim, para a gente conseguir aferir de maneira assim, total. Mas me parece muito que em alguns casos isso funciona perfeitamente. Só que eu conheço vários outros casos que não funcionam daí exatamente. Então porque assim, eu já conheci muitas pessoas chamadas, né, digamos assim, para um mesmo ministério ou com os mesmos dons e que elas eram muito diferentes uma das outras, né? E aí é um ponto complicado porque alguns às vezes já tiveram um temperamento mais tratado em algumas coisas, outros não tiveram em outras. Então tem até a ver com o nível de experiência em relação ao fruto do espírito, né? Então é complicado criar um padrão específico. Então eu não consigo visualizar exatamente assim, mas eu acredito que tem alguns que recebem uma graça a mais ali quando a personalidade já bate exatamente com o dom, porque fica. Vou dar um exemplo simples, né? Eu acho que uma pessoa simpática por natureza, ela consegue evangelizar muito melhor, né? Então eu acredito que isso é um exemplo assim simples. Eu falava muito sobre isso quando a gente fazia evangelismos alguns anos atrás, que chegava minha mãe, chegava o Brando lá, por exemplo, e ia evangelizar. A pessoa parava e ouvia, conversava. Quando a gente olhava, a mãe estava tomando café com a pessoa na casa dela, coisa assim, tal. Daí chegava eu lá pra falar com a pessoa às vezes passava, nem me recebia. Coisa assim. Então eu acho que pelo menos o fato da personalidade colabora, sabe? Colabora com alguns, mas não é uma regra específica, né? É porque daí talvez entre na questão lá do processo de plantação que Paulo fala, né? Um joga semente, outro se rega. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente vê, não é não é uma regra, mas, por exemplo, qual que é a tendência natural da gente ver uma pessoa que é muito comunicativa? A gente já pensa que é uma pessoa que vai evangelizar, Uhum. né? Uma pessoa que vai conseguir chegar nas pessoas, a pessoa que ela é mais... Então, daí você vai encaixar os dons aí. Mas uma pessoa que ela é mais empática, tem essa questão mais da compaixão, ela é uma pessoa que vai tratar um a um, normalmente, né? Ela vai cuidar e caminhar com essa pessoa. Pessoas mais comunicativas, normalmente, elas vão dar vamos dizer, a primeira cara ali. E depois, não necessariamente, né? Uhum. Mas eu digo, em via de regra, normalmente funciona assim, né? Essa questão da comunicação. Então, qual que é a pergunta que você está falando? Onde eu estou querendo chegar? Eu já mando uma pessoa dessa forma, com essa personalidade, com um propósito, né? Que nem você falou, nem todo mundo vai ser desse jeito, nem todo mundo que é comunicativo vai pregar, nem todo mundo que tem compaixão vai evangelizar, né? Não necessariamente, mas faz um pouco de sentido, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, você falou ali de, pelo menos, cada crente vai ter um dom, mas há possibilidade de um cristão ter mais? Um crente ter mais que um dom? Então, primeiro sobre a parte ali da personalidade, realmente eu acho que a personalidade acaba ajudando muito, né? Auxiliando muito nesse caso. Mas você tem exemplos assim que são. Só que, claro, também não são exatamente assim a maior clareza bíblica, né? Mas há quase que uma concordância. Talvez não tenham muitos casos também, né? Mas, por exemplo, Timóteo é um exemplo de alguém que teve que assumir, por exemplo, lá a igreja de Éfeso e tudo mais, né? Bem novo ali. Talvez ali com uns 26 anos, mais ou menos, 26, 27. E aparentemente há indícios na forma como Paulo quer falar de que existiria uma personalidade talvez tímida, digamos assim, nele, né? Ele não conseguia se posicionar bem. Por isso até de Paulo ser mais incisivo, de falar, ó, que não deixe que as pessoas te repreendam em relação a isso, né? Mas vai lá e prega, o bom testemunho de Cristo. Então há uma ideia de que talvez ele não conseguiria se posicionar bem no meio do povo, mas que mesmo assim ele estava exercendo aquilo ali. Só que, igual eu falo, como isso é subjetivo ali no texto, também não fica claro da melhor forma. Mas eu acredito que, sem sombra de dúvida,
que tem pessoas que eu olho e falo exatamente essa conclusão que você falou. Eu falo, isso aqui já nasceu nesse formato, Deus designou tudo certinho ali, pronto, né? O meu lado mais calvinista, talvez, me leva para essa conclusão. Daí, nos meus dias mais arminianos, eu fico em dúvida. Mas depende dos momentos. Agora, sobre o dom, na verdade, eu acho que a maior parte dos cristãos tem mais de um, sabe? Porque, por um exemplo, geralmente quem tem o dom de palavra de conhecimento, quase sempre tem o dom de palavra de sabedoria, né? Que geralmente o conhecimento vai estar no sentido de conhecimento, uma revelação, algo assim, sabedoria no sentido de como usar aquele conhecimento. Então, né, geralmente vai estar quase que vinculado. E geralmente vai ter algum outro dom embutido ali, porque tem os dons chamados naturais e os sobrenaturais. Então, o dom de hospedagem, de saber hospedar, de serviço, de administração, dons naturais intrínsecos ali, que Romanos apresenta também. Então, geralmente a maior parte das pessoas tem mais de um mesmo. Mas a gente usa a expressão de dizer que tem pelo menos um para ninguém olhar assim e falar, não, eu não tenho nenhum. É impossível. Um dom você tem. No mínimo um você tem, né? Às vezes a gente não quer assumir ele como dom, porque a gente não quer ter a responsabilidade intrínseca daquele dom também, né? Mas. Ou porque a gente queria ter outro, né? Também. Ou tá ali no contexto de Corinto, né? Mas pelo menos um com certeza tem. Revestimento de poder, né? Lá em Atos 1:8 vai dizer, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E daí depois, ali na continuação, vai dizer, sereis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, e depois até os confins da terra. Então, não sei, eu vou dizer mais ou menos o que eu entendi dali, né? Ali fala que o Espírito Santo ele concede autoridade e ousadia para testemunhar e vencer inimigos. Ali, depois que Jesus fala, né, que vão receber poder e serei minhas testemunhas. Não que seja só para isso, mas necessariamente Jesus está falando, o poder que vocês vão receber é para ser minha testemunha, é para ser meu discípulo, né? O resto é consequência, né? Mas, a princípio, que foi o que aconteceu depois, né? Quando, no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, uma das primeiras manifestações foi que a questão dele ser evangelizado, né? Ali o Espírito Santo desceu sobre eles, como língua de fogo, eles falaram em outras línguas, né? Deixar bem claro que eram línguas nativas, né? Idiomas, né? E outras idiomas. E que todas as pessoas, foi um dia bem estratégico, que todos os judeus de várias províncias, de vários lugares vieram ali para aquele dia, que era uma festa, uma comemoração judaica, e eles escutaram as maravilhas de Deus através de outros idiomas, que eles entenderam, né? Mas aquilo ali, de certa forma, foi um evangelismo, foi o anunciar daquilo que Jesus tinha feito. Então, foi necessariamente para isso, naquele momento, para isso que o Espírito Santo desceu, né? E o que muitas das vezes a gente quer o Espírito Santo, né? Esse poder do Espírito Santo. Muitas vezes acontece que a gente quer para manifestar, mas esse manifestar muitas vezes não é com o objetivo que Jesus mandou, né? Que é ter testemunha, é pregar o evangelho. Muitas das vezes é para o nosso bel prazer. E não que ele vá fazer isso, mas a gente acha que é o Espírito Santo se manifestando de várias formas que muitas das vezes nem é a nossa emoção, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Esse ponto, na verdade, eu ia ter deixado só lá embaixo, acabei até esquecendo. Porque lá embaixo a gente colocou a diferença entre a unção e o poder do Espírito Santo, né? Mas dá pra gente tratar isso aqui já, né? Basicamente, isso aqui é um ponto muito importante e que eu queria que vocês dessem muita atenção nesse ponto aqui, porque isso aqui acontece rotineiramente na igreja, né? Quem nunca ouviu alguém pregar e falar, hoje eu não senti muita unção, né? Ou falar, nossa, aquele ali tem unção, ou algo assim. Dobrada. Unção dobrada, coisa assim. Então, geralmente essa ideia de unção, que a gente tenta ligado mais a ideia do que seria esse poder do que a unção mesmo bíblica, né? A unção bíblica, ela é muito clara, né? 1 João 2,20 diz que e vós então são do santo, sabeis tudo. Obviamente que o tudo ali de João está dentro do contexto do que ele está falando, né? Ninguém se torna onisciente porque recebeu o poder do Espírito Santo ali, mas a unção do Espírito Santo.
Mas precisa ficar claro que a Bíblia quer transmitir aqui que todos os crentes, obviamente verdadeiros, tocados, convertidos a Cristo, eles recebem a unção do Espírito Santo. Então essa unção do Espírito Santo é realmente o selo do Espírito sobre ele, né? É a marca de que o Espírito Santo já está sobre ele. O que nós estávamos falando até ontem sobre a relação do batismo com o Espírito Santo está vinculado com isso, né? O que as pessoas tentam chamar essa ideia de batismo seria a unção do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo sobre a vida de um crente, né? Então, o que isso aqui precisa mudar a rotina, né? Se em algum momento, por exemplo, você vê uma pessoa falando, eu acho que eu não tenho unção, você tem que abrir com ela 1 João 2,20 e ler junto com ela. E vós tendes a unção do Santo. Então, essa unção do Santo, né, a unção de Cristo, a unção do Espírito Santo, ela está sobre todos os crentes, né? Sobre todos os crentes, obviamente, de novo, os verdadeiros, convertidos e tudo mais, eles possuem a unção do Espírito Santo sobre eles, né? Então a unção não é o tipo de coisa que, se você vai lá e ora, não, eu quero mais, me dê da tua unção. A unção está sobre você, a unção você não precisa orar, ela já é a marca, o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Agora, o poder do Espírito Santo, e isso aqui, que as pessoas geralmente chamam do batismo com o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, né? E esse aqui, precisa ficar claro uma coisa, né? Que é o texto que nós lemos ali de Atos 1:8. O Espírito Santo, ele entrega o seu poder mediante busca. Então, isso aqui precisa estar muito claro, né? A unção do Espírito Santo, todo crente convertido já é selado e ele tem a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo sobre ele. Agora, esse poder do Espírito Santo é derramado mediante busca. Então, a diferença entre um e outro é que a unção está sobre nós, independente da busca, mas houve uma conversão, né? Agora, o poder do Espírito Santo ele é dado mediante essa busca e a intensidade, né, de busca. E isso aqui não é... Porque sempre cai nesse ponto, né? De você olhar e falar, mas então Deus está sendo meritocrático? Deus está dizendo assim, se conforme você me busca mais, eu dou mais, ou coisa assim. A gente precisa lembrar de 2 pontos. Primeiro que a ideia de que tudo na Bíblia ela é mediante a graça e misericórdia de Deus, isso é unânime. Isso aqui, na verdade, é um presente que Deus dá a cada um de nós, só que ele está dizendo, você está pedindo isso aqui para mim, eu entrego para você. Então, é apenas um exemplo simples, não é como se fosse, se uma pessoa olhar e falar assim, porque eu busco extremamente a Deus, eu sou extremamente cheio do Espírito Santo, e eu sim sou um homem de Deus, e sou cheio do poder do Espírito Santo, você pode saber que uma coisa que ele não recebeu é o poder do Espírito Santo. Porque qualquer um que recebe não se considera digno por isso, né? Não se considera que é um mérito seu, mas é uma graça e um presente dado pelo Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo, ele mesmo designou, e por isso Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus já tinha soprado sobre os discípulos do Espírito Santo. Então não faria sentido ele falar o seguinte, eu soprei sobre vocês o Espírito Santo, mas agora vocês vão receber ele de novo? Não tem como. Então a lógica é simples, né? A unção do Espírito Santo, todo crente convertido a Cristo tem, né? E o poder do Espírito Santo ele é dado mediante busca. Então o que as pessoas falam geralmente sobre batismo com o Espírito Santo é essa ideia, só que a palavra não é exata, né? Porque quando Jesus fala sobre batizar, aliás, João, né, fazendo menção, fala, vos batizará com o Espírito, o com fogo é outra discussão, né? Mas pelo menos o batismo com o Espírito ali no texto tem a ver com a salvação, né? Então, quando Jesus fala do batismo com o Espírito Santo, é a menção da salvação, da conversão, né? Agora, o poder do Espírito Santo é dado mediante essa busca. Pode falar, Bruno. Mateus, uma dúvida, mas a base bíblica para isso que você está falando, que para que o poder de Deus é dado mediante a busca, é o próprio Atos 1:8? Não. Isso, não. Na verdade, acontece 2 coisas aqui, né? Você tem que analisar de 2 pontos. O primeiro, o fato de que Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, então já existia essa presença do Espírito Santo sobre eles. Então, esse é o primeiro ponto.
E aí o segundo é Jesus deixar claro para eles exatamente que eles tinham que ficar ali perseverando em oração, unânimes e tudo mais, e que até que descesse esse poder, que eles seriam revestidos por esse poder. Né? Então, sim, é basicamente sobre as próprias palavras de Jesus ali. Né? Ah, tá, mas então a gente pode usar esse texto, mesmo ele sendo histórico, como base para que, é isso que eu queria saber, é o único texto base para que, quanto essa minha busca, Deus vai derramar poder, vamos dizer, do Espírito sobre mim? Eu posso usar só esse texto como base? Você não tem outros textos de forma clara que prefigurem isso, né? Pelo menos eu não lembro de nenhum. Tem por exemplo, outros textos que basicamente falavam o quê, né? Que dá para você pensar em contrapartida, mas não é exatamente. Se você pensar que Jesus, até aquilo que a gente falou mais cedo, né? Sobre Jesus, boa parte dos atos que ele fazia era através do poder do Espírito Santo. Então, era o Espírito Santo já agindo sobre ele. E depois Jesus vem e fala que nós também faremos maravilhas ainda maiores e tudo mais. Então, naturalmente, isso precisa ser também pelo Espírito Santo. Porque era o mesmo Espírito que estava agindo sobre Jesus ali, né? Então, é essa junção. O ponto de formular doutrinas, por exemplo, em textos históricos, é de você tentar pegar a narrativa como se ela fosse uma experiência, né, que acontece unicamente em só um momento, depois ela não se repete. Aí você sabe que é uma tratativa, por exemplo, Paulo foi lá e teve o lenço dele lá que enviou até uma pessoa. Ok, você tem isso acontecendo uma só vez, não é uma prática e nem é depois recomendado em algum outro momento. Né? Agora você tem a Bíblia o tempo todo falando, naturalmente, sobre o Espírito Santo, e você tem isso acontecendo não só em Atos 1:8, né? Exatamente nesse formato ali, mas depois você tem vários outros momentos acontecendo essa mesma manifestação do Espírito Santo simultânea sobre outros crentes no livro de Atos, né? Só que não tendo exatamente o texto falando com essas palavras, mas você tem essa mesma manifestação do Espírito Santo. Então dá para perceber que é algo que foi global sobre toda a igreja e que eles tinham essa clareza de buscar por esse poder. Talvez eles não faziam essa separação exata como nós estamos fazendo no sentido didático da coisa, né? Mas naturalmente eles tinham essa busca por estarem orando e pedindo que o Espírito Santo desse poder a eles para poder executar tudo isso no nome de Jesus. Né? Mas o ponto, na verdade, Matheus, de dúvida para mim é essa questão do quantitativo. Quanto mais eu busco, mais ele derrama poder. É isso, é nesse sentido que eu estou dizendo. Então, se eu tenho uma base para isso, eu tenho algo que me respalde nesse sentido. Não, isso eu acredito que não. Tá? Na verdade, o que nós temos ali só é Jesus dizendo assim, ó, quando vocês vão ficar em Jerusalém, orando ali, até que sejam revestidos de poder. Agora, nós não temos como... Aqui entra um ponto. Nós não temos como separar e dizer assim, foi 20%, foi 30%, se continuar orando vai 40%. Né? Não, eu acredito que o Espírito, sempre que ele é dado, isso a Bíblia mesmo fala, né, de que ele é dado a plenitude do Espírito. Então, uma vez que esse poder seja derramado, é ele de maneira intensa, né? E ele de maneira integral, quer dizer. Então, eu não acredito exatamente nesse ponto. O ponto que tem essa separação de forma clara é que, por algum motivo, esse poder do Espírito Santo só é dado mediante busca. Agora, não necessariamente, quanto mais, digamos, eu busquei e recebi esse poder. Quanto mais eu busco, eu recebo mais e mais disso, e isso vai se replicar em algum outro formato. Isso a gente não tem. Né? O que a gente tem é saber que esse poder realmente é dado mediante busca. Matheus, seria possível a gente fazer, não uma afirmação, mas pensar que quanto mais você se separa para Deus, vamos dizer assim, quanto mais você obedece, mais ele vai se revelando a você, ou você vai dando mais espaço para ele, vamos dizer assim, vai ficando mais sensível ao que ele fala. Daí, talvez entre nessa lógica que a gente olhe de fora e perceba, aquela pessoa busca mais, Deus tem mais poder de Deus, vamos dizer. Não seria talvez não seria o certo falar assim, mas é fato que vamos dizer assim, quanto mais a pessoa busca Deus, quanto mais a pessoa se separa para Deus, quanto mais ela obedece aquilo que ela entende que Deus está falando, vamos dizer que Deus se revela mais a ela? Poderia dizer isso? Eu acredito que, tipo, embora a gente não tenha nenhum texto prático que diga isso, eu acho que isso é uma consequência
intrínseca e lógica, né? Porque o que acontece? Vamos pensar naquele texto que a gente falou ali, até do ponto, abordando essa transformação diária ali, né? Que tá ali também. É exatamente o que Paulo fala lá, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, quanto mais você tem essa convivência, né, com a presença de Deus e com o Senhor, eu acredito que mais próximo do Senhor você vai ficar em identidade e semelhança mesmo, né? Então, eu acredito que há algum nível de dedicação e busca que o Senhor realmente vai se revelando. E isso a gente não pode desconsiderar, né? Obviamente que aqui a gente está para falar do ponto da Escritura, mas a gente não pode desconsiderar os fatos históricos de grandes homens de Deus, né? Realmente durante a história que tiveram vidas de oração práticas, né? Não só oração, mas um estudo bíblico absurdo, né? Se olhar boa parte os mais conhecidos são os dos livros lá do Heróis da Fé, né? Mas não só eles, mas embora isso, se você olhar boa parte deles, além de ter algumas horas de oração diárias, né? Eles também eram renomados doutores, né? No sentido bíblico, né? Da coisa. Alguns deles escreveram várias teologias sistemáticas, né? Se dedicaram ao estudo bíblico de uma maneira bem intensa, né? O Sandro ergueu a mão? Ou apertou sem querer? Foi sem querer. Beleza. Mas esse ponto aqui, eu acho que é um ponto importante que deve servir, né, como uma inspiração para a gente mesmo, né, de buscar mais de Deus sempre, né? Afinal de contas, eu acredito que tudo isso está vinculado com uma ideia, não a gente pensa nisso muito só como a Bíblia, né? Mas eu acho que o maná, né, diário, a ideia do maná diário é exatamente uma busca intensa pela presença de Deus diariamente, né? Não necessariamente só a palavra, né, como pão ali, mas essa dependência de Deus diariamente, né? Então eu acredito que eu pelo menos nunca cheguei ainda a conhecer algum crente que olhou para mim e falou: não, eu estou buscando muito a Deus e então eu estou entendendo que agora é para buscar menos. Pelo contrário, né? Só conheço o oposto. Só conheço pessoas que olham e falam: eu preciso buscar mais, né? Então eu acredito que, igual eu falei, não dá para a gente atribuir a lógica de que exatamente quanto mais se busca, mais se tem, porque não é isso que o texto está dizendo, mas ele fala que há uma busca e há uma entrega de Deus. Isso está claro no texto. Agora, que a gente pode buscar mais de Deus e que eu acredito sim, mesmo sem ter um texto, mas pela, digamos assim, experiência histórica da igreja com Deus, né, aparenta existir esse lado sim, de que quanto mais as pessoas buscaram a Deus, mais elas foram agraciadas ali pelo Espírito Santo, né? Então eu acredito que isso seja um ponto bem importante ali para a gente ter clareza. E claro que, como eu falei, nunca a gente pode estar olhando para isso como se fosse um mérito nosso, né? Pelo contrário, é uma graça e uma bondade de Deus em nos entregar isso. Afinal de contas, ele não depende da nossa oração, né? Somos nós que ele nos presenteia com isso, nós que dependemos, na verdade, de estarmos orando. Então, tudo que ele nos entrega é exatamente com um objetivo, né? E não dá para esquecer o objetivo do texto, que é ser testemunha, e lembrar que a expressão testemunha do texto, no original, também é o mártir, então é aquele exatamente que morreria pela causa do evangelho. Então esse poder é um poder que nos capacita para nós sermos testemunhas de Jesus. E aqui entra esse ponto muito importante. Então, só resumindo isso do batismo com o Espírito Santo, eu acho que a terminologia é errada porque o batismo com o Espírito Santo está se referindo à salvação, né, no contexto em que João apresenta ele ali, no começo dos evangelhos. Mas quando fala, né, ele virá e batizará com Espírito e com fogo. O com fogo, a maior parte do pessoal já sabe a visão a respeito disso ali, de que eu acho que tem mais a ver com condenação ali, e não fogo do deixa queimar do Vilas Boas, né? Então é outra noção. Mas com o Espírito ali tem a ver com ser
batismo, né, é imersão. Então, ser imergido no Espírito Santo, que é a experiência da conversão. Então, a unção do Espírito Santo é isso, né? É o batismo com o Espírito Santo. Agora, esse poder aqui é dado mediante busca. Então, nós buscamos ao Senhor, pedimos para que ele distribua dessa graça conosco, e Ele entrega cada um conforme essa busca ali, né? Então, e geralmente a manifestação dos dons acontece vinculado com esse poder do Espírito Santo, né? Por isso de tanto alvoroço, geralmente ligado a isso. Mas aqui o convite que nós temos é de olhar para o poder do Espírito Santo, e você pode chamar isso de poder, você pode chamar de manifestação, pode chamar... O nome também não vai fazer muita diferença, desde que você saiba que é isso aqui, né? Mas o objetivo do texto é que nós possamos ser testemunhas dele, né? E não receber esse poder apenas para pular e gritar e girar e tudo mais, né? Mas receber esse poder para testemunhar dele. Então, se você pula, gira e grita, mas também testemunha, ok, aí tá tudo certo. Agora, se você só pula, grita e gira, aí você tem que olhar se é o poder ou se é apenas uma emoção momentânea, né? Bruna, comentar algo a mais? Tá mutado ali, Bruna. Não, Raquel, não quero comentar nada. Agora você falou alguma coisa semana passada sobre a blasfêmia, né? Se quiser falar pra gente um pouquinho sobre isso hoje. Um ponto ali que a gente comentou na semana passada, e é importante destacar isso, né? É que geralmente causa dúvida que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, e aqui tem dois textos, né, que ficam sempre em evidência nisso. Vou ler um deles aqui dos Evangelhos, né, embora tenha os semelhantes do Evangelho, que é: por isso vos declaro, todo pecado, blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E depois, né, João faz uma menção ali na carta, em 1 João 5,16, de: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecou para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então, geralmente sobre a blasfêmia com o Espírito Santo, o pessoal fica com dúvidas sobre o que significa isso, né, de maneira prática. E alguns atribuem que é a ideia de pegar algo que Jesus está fazendo e atribuir isso como um poder a Satanás ou algo assim, né? Que geralmente é a interpretação mais comum ali do texto. Mas, quando a gente olha para todo o contexto bíblico e o fato de João depois falar sobre esse pecado para a morte, e nem todos concordam que é a mesma coisa, mas aqui eu acredito que sim, por isso eu li os dois juntos, é que a blasfêmia, na verdade, seria um ato de você rejeitar o Espírito Santo, né? E como nós falamos desde o começo, o Espírito Santo é exatamente quem tem o ato missiológico, a missão de convencer a cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça. Então, se você fica diretamente rejeitando, né, digamos, dizendo não a essa vontade do Espírito Santo, a esse convite que ele faz, o resultado disso vai ser a condenação, porque você está rejeitando aquele que propõe a salvação para você, né? Então o Espírito Santo está querendo ele salvar e você fala: eu não quero experimentar essa salvação. Nesse momento você está fazendo o quê? Você está blasfemando, né? Agora, um ponto importante é que sempre que isso acontece na Bíblia, isso tem que ser algo deliberado, né? Então, quer dizer, você tem noção que você está rejeitando a salvação e você fica rejeitando ela deliberadamente, vez por vez, sem querer dar voz ou ouvir ao Espírito Santo. Então, nesses casos, o que vai acontecer é exatamente você se distanciar do Senhor, né? E, por consequência, estando longe daquele que te convence a respeito da salvação, o que vai acontecer é exatamente você blasfemar com o Espírito Santo e ser condenado eternamente por conta disso, né? Então, a lógica da blasfêmia contra o Espírito Santo é essa, de que é a rejeição à mensagem do Espírito Santo, né? Ele está tentando convencer você e você fica sempre dizendo não a essa salvação,
por isso não tem salvação, como Jesus diz, de que tudo contra o Pai é perdoado, contra o Filho é perdoado, mas não contra o Espírito Santo. E por isso dizer que nem neste mundo, nem no porvir, porque você rejeitou a salvação, você rejeitou a mensagem da salvação, por isso no porvir não teria essa salvação. É basicamente isso, né? E eu acredito, né, que de todos os pontos que nós vemos na Escritura, ali de tudo que a gente vê que o Espírito Santo faz, eu penso que não dá para a gente separar, né, entre mais ou menos importante, mas a gente precisa ter uma busca, né, uma busca verdadeira sobre cada um desses pontos e realmente pedir que o Senhor possa nos visitar, né, que o Espírito Santo possa nos visitar com a graça dele, com a bondade dele e trabalhar sobre nós, né, modificando o nosso caráter, a nossa mente, nos dando uma experiência real e verdadeira com o Espírito Santo diariamente, né? E eu penso que uma das coisas que nós mais precisamos fazer é pedir que o Espírito Santo primeiro nos dê o fruto dele mesmo, que só ele pode produzir, e nos leve a entender o chamado que ele tem para cada um de nós, né? E eu acho que o convite que nós deixamos aqui, que está vinculado exatamente com essa ideia de, primeiro, ter clareza de que todos nós temos a unção do Santo, a unção do Espírito Santo sobre nós, e isso aqui é uma coisa que deve ser libertador, igual a Bruna falou no começo, porque não foi uma ou duas vezes que eu já ouvi pessoas falando assim, é que eu não tenho unção, é que eu não... Ou a pessoa às vezes vai orar e fala que eu não oro com unção, né? Essas terminologias que tentam gerar uma sensação meio estranha de falsa espiritualidade também, né? E em contrapartida, nós precisamos sim nos dedicar a uma busca sincera pelo Espírito Santo, pedindo que ele derrame desse mesmo poder sobre nós e que como nós temos o exemplo na Escritura dessa busca do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre todos aqueles crentes, e como nós temos o exemplo, igual nós falamos, histórico, de pessoas que buscaram a Deus de maneira extrema e foram realmente usados por Deus de maneiras muito específicas, muito claras, né? Então, nós percebemos que, exatamente isso que a Bruna falou também, de que o Senhor tem o costume, nós podemos dizer, né, de se revelar cada vez mais a cada um que busca Ele, né? Então, nós podemos concluir que se nós buscarmos ao Senhor de forma sincera, integral e rendendo o nosso coração, né, a Ele com toda dedicação, consagrando as nossas vidas, separando realmente a nossa vida para o Senhor e buscando Ele, com certeza Ele vai nos entregar todo o poder, os dons do Espírito Santo ali, para a gente poder utilizar isso, né, de forma a glorificar o nome dEle sempre, porque o resultado final tem que ser esse, né, o nome de Jesus ser glorificado, para então cada uma dessas coisas fazer sentido e não ser apenas palavras jogadas ao vento. E é isso, pessoal. Eu queria abrir espaço para caso alguém queira comentar algo ou fazer alguma pergunta também. Fiquem à vontade. Lembrando, se não tiverem nenhuma dúvida, mandem um joinha só para a gente saber também. Por favor. Joinha da irmã Rafaela. Bom. Amém. Então vamos agradecer a Deus. Quer falar mais alguma coisa, Bruno, para encerrar? Acho que não, Matheus, acho que foi bem explicativo, né? Até porque eu acho que essa questão do Espírito Santo é uma coisa que tem muita coisa em volta, né? Que a gente entendeu de algumas formas erradas, muita superstição em volta dessa questão do Espírito Santo, né? Na outra aula a gente falou de como ele é. E realmente, quantas vezes a gente pensa, né? Até trazendo um pouquinho do que foi falado no outro lá, para as pessoas que não estavam. Quantas vezes a gente pensa no Espírito Santo realmente como uma força, né? Como uma força que vem quando Deus quer, Deus manda o Espírito Santo como um vento, como uma brisa, como uma pomba, né? Como água, porque, na verdade, ele, de certa forma, na própria palavra, figura o Espírito Santo dessa forma, né? Como água, né, que limpa e tal.
E é bom a gente aprender sobre o Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu sempre tive o Espírito Santo. É engraçado, né? Porque às vezes não é uma coisa consciente. Né? A importância de você estudar a palavra é porque eu sempre tive o Espírito Santo assim. Realmente, Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo era uma ferramenta que eles usavam para se comunicar conosco. Eu não via o Espírito Santo como, vamos dizer, eu sempre quis me aproximar do Pai, né? Me aproximar do Filho, depois quis me aproximar do Pai, pelo convencimento que eu entendia que era do Filho, mas eu sempre, de certa forma, inconscientemente, eu desprezei o Espírito Santo. Como se, tipo, tá, você tá aqui porque mandaram aqui, entendeu? Você precisa me auxiliar. Mas não era alguém que eu queria ter comunhão, que eu queria... É como se as 3 pessoas eu desse mais valor àquelas 2 e a outra tá ali, tudo bem. Mas assim, né, você tá aí, esses daqui são os protagonistas, você é coadjuvante, né? Então, para mim, assim, foi bem interessante, assim, sabe? Claro que eu acredito que é um processo, né? Você conseguir e é ele que vai me levar a fazer isso, né? Ter um relacionamento com ele, né? Porque é engraçado, porque eu consigo orar e pensar que Jesus está ali no momento que eu estou orando, mas eu não consigo ter a consciência de que o Espírito Santo está ali, né? E eu acredito que é uma coisa que a gente vai aprendendo, o próprio Espírito Santo vai nos ensinando. E porque é difícil para a nossa mente humana pensar que ele está morando dentro de mim, que ele habita dentro de mim, né? É uma coisa, assim, bem interessante. Então, para mim, foi bem legal, assim, bem esclarecedor, assim, o Espírito Santo. Amém. Esse ponto, né? E de novo, né? Aproveitando que o ensejo que a Bruna tinha falado lá no começo, pessoal, lembrar que tudo que a gente está falando aqui, embora, claro, seja conteúdo, teoria e tudo mais, são verdades práticas que tem que mudar a nossa mentalidade, né? A gente tem que permitir que isso mude a nossa mentalidade em relação a doutrinas que a gente já aprendeu errado, coisa assim, e entender que a Bíblia demonstra tudo isso pra gente, né? Então, o convite é que vocês leiam isso com calma, né? Estudem isso com calma também, para absorver mais coisas posteriormente. E, de novo, né? Compartilhem isso com outras pessoas, né? Porque você imagina como que mudaria a mente de uma pessoa, por exemplo, ela passa uma vida inteira dizendo eu sou uma pessoa sem unção ou algo assim. E às vezes pode parecer simplório, né? Pra gente, mas tem pessoas que têm exatamente essa mentalidade, né? Eu sou um sem unção. O pastor tem unção, eu não tenho unção. Geralmente é quase que uma crença padrão das pessoas, né? Então você pegar esse texto que está claro na Escritura e compartilhar com ela pode modificar a mente dela, modificar o coração dela e permitir que o Espírito Santo comece, né, a fazer um outro agir sobre cada um também. Então é muito importante que a gente tenha essa noção realmente, né? Compartilhar uns com os outros, sempre levando cada um para mais perto do Senhor, né? Amém? Bruno, você ora para a gente agradecer, por favor? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai. Obrigado por essa classe de ensino, Pai. Obrigado porque, através da tua palavra, Pai, nesses momentos, você tem nos libertado, Pai, de enganos, de mentiras, de fortaleza, Senhor, que nós estamos aprendendo com o tempo, Pai. E, às vezes, com o nosso inconsciente, nós não temos nem noção do que nós acreditamos. Mas obrigado porque, através da tua palavra, você tem nos libertado, tem nos trazido maturidade, sabedoria, entendimento. E isso, Senhor, tem se demonstrado na prática, assim. É uma teoria que nós aprendemos, Pai, e que isso se mostra na prática, Senhor, dando frutos. Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem trazido clareza a cada um de nós. Obrigado por cada um que está aqui hoje, Pai, que o Senhor tenha gerado dentro de cada um de nós, Pai, o desejo por conhecer mais o Senhor. Conhecê-lo através da palavra, conhecê-lo através da oração, Pai. Eu creio que até a nossa oração muda quando nós conhecemos o Teu Espírito, quando nós conhecemos quem Ele é, como Ele se move, e quando nós conhecemos também a Tua palavra, nós podemos orar a Tua palavra, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver e a desfrutar de tudo aquilo que Você deixou para nós aqui, Pai. Que é a presença do Teu Espírito, que é a Tua palavra poderosa para convencer, para transformar, para corrigir, Pai, para nos animar. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que cada um nesse momento, Senhor, seja, Senhor, convencido pelo Teu Espírito Santo, Pai, da necessidade que nós temos, Pai, de conhecer a Tua palavra e ser liberto por ela. Pai, que o Senhor também venha gerar dentro do nosso coração uma dependência maior pelo Teu Espírito. Que nós possamos desfrutar do amor do Senhor e da presença do Senhor.
de uma forma que nós não venhamos conseguir mais viver sem ela. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor venha avivar o nosso coração, venha avivar o nosso coração, Pai, o desejo pela Tua presença. Nos desperte, Senhor, se for a Tua vontade pelas madrugadas, ao amanhecer, Pai, que cresça dentro de nós uma fome pela Tua presença, Pai, um desejo pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que o Senhor comece em nós, ó Deus, um avivamento, mas não um avivamento, Deus, como nós conhecemos naturalmente, mas algo vivo dentro de nós, Pai. Que algo seja avivado dentro de nós, eu te peço, Senhor, que nós não venhamos nos conformar com esse século, nós não venhamos nos conformar, Senhor, com aquilo que a igreja, muitas das vezes, no geral, vive, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que muitas das vezes é ajuntamento só, mas que nós venhamos buscar a Tua presença, que nós venhamos, Senhor, ter azeite dentro das nossas lamparina, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, Pai. Obrigado por ter tirado esse momento, Pai, para buscar o Senhor, que eu possa se revelar a eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai. Em nome, para a glória do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Isso aí. Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo. Não, isso aí. Amém, pessoal? Deus abençoe a cada um. Tenham uma ótima noite. Amém. 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 Até a próxima. Obrigado, Senhor.